Pessoal, boa noite. Pai Senhor, uma noite abençoada para vocês, para todos nós nessa noite de quinta, né? E que essa palavra sirva de fortalecimento ao coração dos irmãos, aos nossos corações. Hoje é dia 26 de dezembro, 26 do 12, os últimos dias aí desse ano, chegando no seu final. E eu creio que tenha sido um ano que se levantaram dificuldades, né? Em muitos momentos se levantaram dificuldades. Todos nós vivemos isso, né? Eu passei também por situações, por problemas, por angústia, por tribulação, provação. Aí tem uma coisa, né? Tem provação e tem lutas. Passei por lutas. As lutas normalmente são escolhas, caminhos que trilhamos, escolhemos mal, e aí vem a consequência, né? E aí vem as lutas, as dificuldades. Eu tenho certeza que esse ano não foi um ano tão fácil como muitos pensavam que seria, um ano mais tranquilo, né? Eu acho que foi um ano em que gigantes inesperados se levantaram. Gigantes inesperados, né? O Golias que Davi enfrenta é o típico caso de um gigante inesperado. Davi ninguém estava aguardando aquilo. Ninguém estava esperando por aquilo. Ninguém achava que aquilo iria acontecer. Que a palavra diz aí, de repente, saiu do meio do acampamento do arraial dos filisteus um gigante. Então é aquela coisa que acontece de repente, né? Não está no cálculo, não está na conta, não está previsto, não está ali no nosso planejamento do ano. Mas é assim mesmo, né? A jornada da fé é assim mesmo. As coisas se levantam, as coisas acontecem de maneira a tentar, né, tirar a nossa bênção. O Golias ali foi isso. Ele se levantou e o intuito dos filisteus era dominar Israel. O intuito dos filisteus era subjugar Israel. Era tirar ali eles do lugar, da terra que lhes foi permitida. Naquela época as guerras elas aconteciam por esses motivos, né? Basicamente por tomada de território, né? Eles tomavam uns territórios dos outros, tomavam riquezas, invadiam palácios, mas principalmente tomada de território. Então o inimigo ele queria tomar um território que pertencia ao povo de Deus. E esse ano que passou, que está passando, aí finalizando, hoje é dia 26, né, de dezembro, o inimigo tentou na sua vida, né, tomar o território, tentou na sua vida roubar aquilo que Deus te deu, que Deus estabeleceu, que Deus determinou. E é aquilo. Às vezes ele até consegue roubar alguma coisa. Às vezes ele até consegue roubar momentaneamente, né, aquilo que Deus nos deu. Então Israel, eles estavam nessa situação. O exército deles não era um exército numeroso, era um exército limitado. Às vezes a nossa condição não é muito boa. Todos nós temos nossas limitações que nos impede de às vezes de prosseguir com mais tranquilidade. E ainda vem o gigante, né? Ainda vem a batalha inesperada, a luta inesperada, o levante, né? Então assim, foi esse ano. Agora, diante daquele cenário, todo mundo temeu, menos um garoto. Isso nos mostra que a fé, ela não é algo linear. A fé não é algo, digamos assim, lógico. Não, nada lógico. A fé, ela está no coração de pessoas simples. Então não é quem cresceu na igreja, quem tem os dons espirituais, fala em mistérios. É quem crê. A bênção de Deus, a bênção da vitória é para aquele que crê. Porque ninguém conseguiu vencer o gigante? Porque ninguém tinha fé. Porque ninguém tinha o nível de experiência que Davi tinha. Ninguém tinha, nenhum deles tinha. Então Davi tinha um nível de experiência que proporcionou
que viabilizou, né, o milagre. A fé viabiliza milagres. Os outros não tinham. Quando eles viram o gigante, quando ouviram o gigante, mais ainda, né, quando ouviram os gritos do gigante, as ofensas do gigante, eles temeram. Eles temeram sobremaneira. Eles ficaram ali 40 dias e 40 noites. O exército dos filisteus de um lado, o exército de Israel do outro. E todos os dias o gigante vinha, todos os dias o gigante falava, todos os dias o gigante afrontava. Todo mundo ali. Ninguém conseguiu encarar o gigante. Ninguém se dispôs a pelejar contra o gigante. Porque nenhum deles tinha vivido a experiência que Davi viveu. O que nos faz ficar de pé diante do gigante, o que nos faz ter a capacidade de guerrear contra o gigante, são as experiências que nós temos no nosso íntimo. Porque as experiências que Davi teve com o Senhor foram íntimas. Ele apacentava as ovelhas do seu pai, e quando veio um leão e um urso, e não duvido que tenha vindo em algum momento o lobo não, tá? Mas a Bíblia não fala. Mas veio um leão e um urso, e Davi ele conseguiu vencer o leão e o urso. Então ele já tinha tido experiências na intimidade dele. Então, irmãos, olha, essas experiências íntimas que nós temos com Deus, essas experiências na oração, essas experiências na intimidade, fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença na nossa jornada de fé. Quando nós enfrentamos os gigantes, Golias, né, que se apresentam de maneira inesperada na nossa jornada, se apresentam de maneira inesperada no nosso ano, né? Aí o que vai valer é a experiência, não vai valer curso de teologia, não vai valer tempo de igreja, isso não serve para nada. No corpo de Cristo não existe um osso mais velho do que o outro, isso não importa. O que vale são as experiências da intimidade, fazendo as coisas do Pai. Davi estava ali, cuidando das coisas do Pai. Ali ele viveu experiências que capacitaram ele a enfrentar o gigante Golias. Então, é o joelho dobrado, é o clamor, são as lágrimas derramadas que vão te capacitar a enfrentar e a vencer o gigante que se levanta. Então, olha, eu vou trazer uma notícia realista, não alarmista, realista, necessária. 2025 vai se levantar. Se levantarão gigantes. Não tenha dúvida disso. Deus não nos chamou à presença dele e dizendo assim, se me servir não vai ter mais luta. Tem sim. Terão gigantes inesperados também em 2025. Só que com os joelhos dobrados, fazendo as coisas do Pai, cuidando das coisas do Pai, né, do Pai Celestial, na intimidade, na presença dele, vivendo experiências íntimas com ele, nós nos tornaremos, você se tornará alguém pronto a pelejar, a vencer, derrubar os gigantes inesperados de 2025. Aquieta o coração, tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite. Pai, Senhor.